em todos os setores. O senhor acha que nós vamos ganhar também em qualificação da mão de obra? Exatamente, era o que eu ia dizer. E são coisas que nós temos que saber aproveitar, e embora eu não tenha visto nenhum plano estratégico do governo nessa direção, não houve nenhuma notícia ainda de qualificar gente para trabalhar na Copa, porque basta dizer, se nós temos que recepcionar esse volume de visitantes, é preciso, por exemplo, qualificar os taxistas, para que eles tenham habilidade na atenção, no atendimento, porque eles são o nosso cartão de visita. Quando vem o estrangeiro, desembarca no aeroporto, ele tem que ter um taxista que saiba como recebê-lo na língua dele, ou pelo menos na língua mais universal que conhecemos, que é a língua inglesa, e nós sabemos que há muitas carências nessa área. De qualquer forma, eu considero que há muitas coisas positivas. A própria construção de novos estádios vai exigir, por exemplo, depois da realização da Copa, que os times de futebol mudem a sua postura e mudem a sua política de marketing para trazer mais gente para o estádio. O estádio está novo, o estádio está bonito, o estádio está mais amplo, está mais limpo, e obviamente que não podemos manter a atual política de divulgação e de estímulo para que as pessoas venham para o estádio que temos hoje. Ela tem que ser revista e nós temos que mexer mais com as torcidas e com a própria estrutura que se tem em volta dos estádios para facilitar o acesso, para facilitar a saída. E isso tudo vai, obviamente, trazer bons resultados para o país. De negativo, obviamente que existem essas questões que já colocamos. A questão da gestão, a questão do gasto público, a questão que, evidentemente, nos interessa muito, e eu tenho dito aqui no Senado, e já disse várias vezes, o PT precisa pedir desculpa ao Fernando Henrique. Tem que pedir desculpas. Porque na época em que o Fernando Henrique era presidente, ele foi violentamente criticado quando fez, por exemplo, a privatização da telefonia e das telecomunicações no Brasil, que hoje se mostra um sistema eficiente, ao alcance de todos, contrariando aqueles que faziam as críticas. E os que faziam as críticas finalmente chegaram ao governo e agora viram que para resolver o problema dos aeroportos maiores do Brasil precisaram adotar as mesmas práticas do passado do adversário político, ou seja, anunciar a privatização da operação de aeroportos. E a presidente Dilma já fez isso sem nenhum constrangimento. Eu diria que se a Copa já trouxe um benefício, por exemplo, já trouxe este, de vermos finalmente aeroportos brasileiros, quiçá tenhamos outros mais, serem entregues à iniciativa privada que vai saber explorá-los. Aliás, coisa, professor, que eu deveria fazer também na área do trem-bala. Quer dizer, investir 45 bilhões de reais, 50 bilhões de reais para fazer a operação do trem-bala entre Rio e São Paulo, me parece uma ação e um investimento desnecessário. Se concedêssemos esse serviço para a iniciativa privada, com certeza alguém dos Estados Unidos, do Japão, da Inglaterra, viria aqui explorar com toda certeza, assim como temos a TAM levando passageiros pela via aérea e muitas outras empresas fazendo serviço de transporte de passageiro Brasil afora, tanto pelo sistema rodoviário quanto pelo sistema aeroviário. Então, eu considero que alguns ganhos tivemos e, obviamente, vamos ter algumas deficiências. Na área aeroportuária, por exemplo, há uma preocupação. A nossa infraestrutura, a nossa logística talvez não seja suficiente para dar conta do recado. Mas isso nós vamos descobrir na hora. E talvez na área da chamada mobilidade urbana, VLTs, metrôs, vias exclusivas para ônibus, o senhor acha que as medidas necessárias estão sendo de fato adotadas? Olha, me causou espécie, me deixou profundamente preocupado uma manifestação da ministra do Planejamento há poucos dias para a imprensa, dizendo que poderíamos decretar feriado nacional no dia de determinados jogos para permitir que todas as coisas relacionadas à Copa pudessem fluir normalmente, principalmente no campo da mobilidade urbana. Eu fiquei muito preocupado com aquela observação, porque não é, no meu ponto de vista, a maneira e a forma de resolver o problema. Eu considero que muitas obras podem e precisam ser feitas, não por causa da Copa,
mas por causa da vida da cidade, por causa da vida do cidadão brasileiro, que obviamente vai saber dividir com aqueles que nos visitarem as condições de tráfego, etc. e tal, para acesso aos locais onde se farão realizar a Copa, os jogos da Copa. Mas, de qualquer forma, é preciso ter uma estratégia, é preciso ter alguns investimentos para facilitar essa área, porque... No fundo, nós temos a infraestrutura, só que é preciso organizá-la melhor para que ela possa servir à Copa. Professor, o senhor que tem acompanhado essas experiências internacionais, né, o senhor acha que os gestores brasileiros têm absorvido bem a experiência que aconteceu na Grécia, que aconteceu na Alemanha, em Barcelona, e que vai acontecer agora em Londres, que vai sediar próximas Olimpíadas? Existem várias universidades brasileiras que procuram desvendar esses fatos. Nós temos um nível razoável de trabalhos. Tem um levantamento do Comitê Olímpico Internacional que coloca a posição do Brasil em trabalhos olímpicos, não da FIFA, não da área do futebol, em 4º lugar de produção. Então a produção é boa, são estudos. Sim. Tem muitos estudos, mas não são muito seguidos, não. Isso é um fenômeno internacional. As organizações, o COI, por exemplo, o Comitê Olímpico Internacional, ele sabe que existem esses estudos, mas eles se mantêm, eles funcionam como empresas. Quando eles precisam de alguma informação, eles contratam outras empresas ou consultorias. E aqui no Brasil se segue esse procedimento. Mas existe uma inteligência nessa área já aqui no Brasil. No expertise. E na comissão, quando houve a reunião a respeito desse assunto, eu mostrei até obras que vinham de 1937. Quer dizer, em 1969 saiu um livro discutindo a mobilidade urbana, expressão de hoje, não da época, nos Jogos do México, em 68, feito por brasileiros. Perfeito. Então, aliás, não é só nessa área. Existem muitas outras áreas no Brasil. Nós temos 10 mil doutores por ano. Esse pessoal trabalha. Então, tem informações sobre tudo. Até uma coisa que se aprende no Brasil é que você precisa procurar. Se procurar, você vai achar. E nessa área aparece. O exemplo é da plataforma interuniversitária, que pretende, e já tem muitos trabalhos feitos, sobre a Copa e os Jogos Olímpicos. Que cerca de 40 universidades e entre 10 e 15 do exterior. O número é muito bom e esse pessoal produz. A oferta, inclusive, aos poderes é que abram as portas para receber isso, que a maioria recebe dinheiro do governo para fazer esses estudos. Então, agora está na hora de aproveitar, ler os estudos. Eu citei o meu caso na comissão, que eu produzo mais para o exterior do que aqui. E muitos são financiados pela CAPES. Tem alguma coisa errada nisso aí? Pois bem. Tem alguma coisa errada. Então, não é problema de inteligência, não. Não é. É a maneira que esse assunto está sendo levado no Brasil. Infelizmente, o nosso programa chegou ao final. Nós vamos continuar, naturalmente, a nossa obrigação acompanhar esse tema, né, que aqui no Senado ganhou e vai continuar ganhando grande destaque. E, naturalmente, vamos estar torcendo para que dê tudo certo. Bem, encerramos aqui a conversa com o senador Paulo Bauer e com o professor Lamartine da Costa. E aqueles que quiserem encaminhar sugestões, comentários ou críticas, podem fazê-lo acessando o nosso portal www.senado.gov.br/TV. Até um próximo Cidadania.